Este mes en Clio, la revista de historia Goodbye Lenin, 20 aniversario de la caída del muro de Berlín, Tutankamón en España, los secretos de la exposición del año. Clio, pasión por la historia. Um Boeing 747 explode nos céus, ao largo da costa de Long Island, Nova York. Morrem 230 pessoas. A questão que todos colocam é: será este um acidente trágico ou um ato de terrorismo? Os 747 não caem do céu, sem mais nem menos. Enquanto procuram respostas, duas agências federais degladiam-se entre si. O FBI Isto, gostes ou não, era uma investigação criminal. e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Não tínhamos provas que sugerissem ter sido um crime, por isso não estávamos dispostos a entregar o caso ao FBI. As disputas internas ameaçavam paralisar a investigação. Os peritos do Conselho de Segurança ficaram indignados com a atitude do FBI, que afirmava ir tomar conta deste caso. As perguntas e as respostas. O relatório final. O voo 800 da TWA. Cidade de Nova York. Aeroporto de JFK. 18 de julho de 1996. 20 horas e 2 minutos. O voo 800 da Trans World Airlines parte do seu terminal de embarque. O piloto Ralph Kevorkian e o copiloto Steven Snyder completam as suas verificações de pré-voo do 747. As condições atmosféricas são perfeitas para o voo de 6 horas até Paris. 22 graus centígrados, vento reduzido e céu limpo. Jamie Hurd, um passageiro de 29 anos de idade, acomoda-se para a viagem. Antes de embarcar, tiveram uma discussão com o seu pai por se ausentar do negócio de família de reparação de caminhões. A última coisa que lhe disse foi: lá vais tu outra vez. Contratámos-te para que eu e a tua mãe pudéssemos ir de férias, sair daqui, e tu vais para fora 2 semanas. Michel Bristoff, um francês jogador de hóquei, também está a bordo. Viaja para casa depois de ter visitado a sua namorada, Heidi Snow. Para Heidi, era uma partida emocional. Antes de embarcar, Michel tinha-lhe feito a grande pergunta. Ele disse-me: penso que vamos ficar juntos para sempre. Queres casar comigo? E eu respondi que sim. 20 horas e 18 minutos. O voo 800 descola com 230 passageiros e tripulantes. O 747 dá início à sua ascensão, rumo a leste, ao longo da costa de Long Island. 20 horas e 28 minutos. O piloto Ralph Kevorkian apercebe-se de um pico no fluxo de combustível no motor número 4. A leitura podia significar um súbito aumento no consumo de combustível. Segundos depois, a agulha volta a subir. Kevorkian refere o defeito aos seus companheiros, mas fica-se por aí. Isto levanta a primeira de muitas questões colocadas pelo relatório final. O que levou os pilotos a não ficarem preocupados com esta leitura? As flutuações momentâneas são típicas. Era uma ocorrência comum. Acontecia em quase todos os voos. Se pilotássemos um 747, nem sequer ligávamos a isso. O voo 800 continua a ganhar altitude acima da costa de Long Island. Citibay 800, man the altitude maintain 15,000. No céu, a cerca de 40 km de distância, o piloto David McLean vê um enorme avião a vir na sua direção. Subitamente, o avião transforma-se numa bola de fogo. Os controladores analisam os radares freneticamente. O voo 800 já não se encontra nos ecrãs. Os controladores aéreos de Boston tentam contactar os pilotos via rádio. TWA 800 center.
TWA 800 if you hear center ident. O piloto David McLean rompe o silêncio. I think that was him. I think so. God bless him. East Morridge, Long Island. A notícia do acidente chega às equipas de emergência. A polícia, a guarda costeira e pequenas embarcações de recreio acorrem ao local. O agente da polícia de Suffolk County, Vincent Termine, está destacado na zona e dirige de barco para o local do acidente. Termine vê uma parede de fogo com 1,5 km de extensão a arder à superfície da água. Parecia uma zona de guerra. Era muito difícil lidar com o fumo porque era muito tóxico proveniente do combustível. A superfície da água estava coberta dele. Termine e os seus colegas começaram uma busca desesperada por sobreviventes. Cidade de Nova York. Os oficiais aéreos alertaram as forças da lei e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes que o TWA 800 se despenhou. O NTSB é a principal agência de investigação em qualquer acidente de avião. A sua função é determinar a causa da queda. Se forem encontrados indícios de crime, o FBI toma conta do caso. Jim Kallstrom, diretor assistente do Departamento do FBI de Nova York, não espera. Porque está o FBI a lançar já a sua própria investigação. Eles querem começar imediatamente a reunir provas. Kallstrom suspeita tratar-se de terrorismo. Voos como este não explodem no céu. O 747 ou qualquer outro avião do género não explodem numa bola de fogo enorme. Se isto fosse um ato criminoso, quase toda a área de Long Island e parte do Oceano Atlântico era um potencial local do crime. O momento da explosão levanta suspeitas. Tínhamos os Jogos Olímpicos ali perto, em Atlanta. Estávamos num estado de alerta elevado nos Estados Unidos devido ao terrorismo. Washington, D.C. Leon Panetta, o chefe de gabinete da Casa Branca, e o presidente Bill Clinton discutem a possibilidade de sabotagem. Não houve ninguém a reivindicar um possível ataque. Ainda assim, porque se tratava de um avião que tinha caído devido a uma explosão, a primeira reação foi a de envolvimento de terroristas. A Casa Branca acredita que o Irão poderá ser o responsável pelo derrubo do TWA 800. Por que motivo é que o Irão é suspeito de sabotar o avião? Dados recentes alertaram para a possibilidade de o Irão estar a planear uma onda de ataques terroristas contra os Estados Unidos. 3 semanas antes, um grupo de terroristas fez explodir um quartel militar dos Estados Unidos chamado Torre Escobar, na Arábia Saudita. O ataque causou a morte de 19 americanos. As primeiras informações apontam para um envolvimento iraniano. Mas o Irão não é o único suspeito. Um grupo terrorista islâmico emergente poderá ser responsável. Ramzi Youssef, o cérebro do ataque bombista ao World Trade Center em 1993, está a ser julgado em Nova York. É acusado de conspiração para fazer explodir 12 aviões norte-americanos sobre o Oceano Pacífico num período de 48 horas. Youssef ou os seus simpatizantes poderão ter decidido enviar uma mensagem às autoridades. Surgiu uma série de elementos que as autoridades, tanto a Casa Branca como o FBI, quiseram manter à margem do cidadão comum. A Casa Branca teme que a explosão do TWA 800 possa ser um ato de guerra e que isto seja apenas o início. A administração toma uma dupla decisão. Os oficiais de aviação intensificam a segurança nos aeroportos do país, enquanto a Casa Branca estabelece um plano de contingência para retaliar contra quaisquer terroristas, apoiados por outras nações. Em poucas horas, a investigação do FBI decorre a todo vapor. Jim Kallstrom exige a lista de passageiros do TWA, uma lista dos operadores de bagagem, combustível e equipas de limpeza, todos os que possam ter tido acesso ao 747. Ele descobre que antes de descolar do aeroporto de JFK, o avião tinha vindo de Atenas, na Grécia. Não sabíamos se o avião tinha sido sabotado no aeroporto Kennedy ou no local de onde tinha vindo de Atenas, na Grécia. Por isso, a investigação tornou-se global e ganhou enormes proporções. Entre toda a informação compilada,
Os oficiais de aviação entregaram uma imagem de radar gravada segundos antes da queda do avião. A imagem revela uma série de pequenas manchas ao lado do voo 800. O FBI pensa que poderão ser a prova de que o avião foi atacado por um míssil. Mas quem teria a capacidade de disparar um míssil? Existem várias possibilidades. Uma delas é particularmente chocante. Teria sido disparado por nós? Será que um dos nossos navios disparara acidentalmente um míssil contra este avião? A Marinha dos Estados Unidos realiza exercícios de treino numa zona ativa de disparo com 500 km de extensão, situada imediatamente a sul da rota do voo do TWA-800. Uma segunda possibilidade coloca a hipótese de terroristas terem infiltrado um míssil no país para abater um avião comercial. O FBI tem agora 3 teorias para a explosão da aeronave. Uma bomba a bordo, um ataque terrorista com recurso a um míssil ou um acidente militar. Íamos analisar todas as possibilidades durante o tempo que fosse necessário para descobrir o que tinha acontecido. A única forma de saber a verdade é recuperar os destroços do fundo do Oceano Atlântico. A busca, juntamente com mais perguntas e respostas, continua em relatório final. – 18 de julho de 1996. East Moriches, Long Island, 5h30 da manhã. Passaram 9 horas desde que o voo 800 da TWA explodiu sobre o Oceano Atlântico. As equipas de resgate sabem agora que nenhum dos 230 passageiros e tripulantes a bordo sobreviveu. Focam-se na terrível missão de recuperar os corpos, muitos dos quais flutuam à superfície da água. Havia perto de 100 cidadãos do mundo que tiveram a infelicidade de estar naquele avião, naquela noite, desde crianças de 2 anos ou menos a avós. Para tornar as coisas ainda piores, os familiares das vítimas recebem a informação de que a recuperação de todos os corpos levará imenso tempo. James Hurd e a sua família viajam quase 450 km desde o seu lar em Severn, Maryland. James procura desesperadamente por informação sobre o seu filho Jamie. Nunca pensei que iria ver um dos meus filhos morrer antes de mim. Fomos até Nova York para fazermos aquilo que tínhamos de fazer, fosse trazê-lo para casa numa caixa, ou encontrá-lo, ou outra coisa qualquer. Heidi Snow ficou noiva do seu namorado, Michel Bristoff, pouco antes de ele ter embarcado no avião. Agora, não está disposta a perder a esperança. Lembro-me de uma amiga minha dizer: estão botes salva-vidas na água e ele vai estar num deles. Para a maior parte das pessoas é algo de irracional, mas na altura era importante ter algo na minha mente para me ajudar a superar aquilo. 6h30. O primeiro representante do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes chega ao local. Robert Francis, um vice-presidente do NTSB, reúne-se com o diretor assistente do FBI, Jim Kallstrom. Devido à suspeita de terrorismo, o FBI irá desempenhar um papel importante na investigação. As duas agências têm de gizar uma estratégia para trabalhar em conjunto. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes não está habituado a ter 600 agentes do FBI à volta da sua investigação. Tínhamos de ser flexíveis, pois tratava-se de uma situação inédita. Enquanto o FBI procura indícios de uma bomba ou de um ataque com um míssil, o NTSB concentra-se em procurar a causa do desastre, seja ela de origem mecânica ou criminosa. Como é que o FBI e o NTSB planeiam trabalhar em conjunto? Ambas as partes concordam que o FBI irá examinar primeiro cada prova para estabelecer uma cadeia de eventos e protegê-la de contaminação. Depois de ser analisada, será entregue ao NTSB. A 13 km da costa, o agente especial Joe Cantamesa lidera a equipa de mergulho do FBI, incumbida de encontrar as caixas negras do voo 800. As caixas contêm as comunicações do cockpit e os registros de voo, que poderão revelar informação crucial sobre quaisquer problemas existentes a bordo antes da explosão. Os destroços do avião encontram-se espalhados ao longo de uma vasta área do oceano. A tripulação de um navio de investigação, o Root, utiliza um sonar para mapear o leito marinho. Enquanto vasculham a área de 620 km²,
torna-se claro que esta não irá ser uma operação de resgate normal. Apercebemos-nos que já não existia um avião. Muitas das peças da aeronave estavam espalhadas ao longo de uma grande área do fundo marinho. Não podíamos simplesmente descer e procurar algo. Os mergulhadores da Marinha e do FBI revezam-se nas águas turvas e profundas. A área encontra-se estranhamente iluminada por centenas de quilos de pedaços de material brilhante que tinha sido enviado a bordo do TWA-800 com destino a uma companhia de teatro francesa. Os destroços estão situados a 36 metros de profundidade, tornando o processo perigoso para os mergulhadores, que só podem estar 15 minutos no fundo do mar antes de ficarem sem oxigênio. Os agentes do FBI espalham-se por toda a East Mauritius e cidades vizinhas para entrevistar os seus habitantes. Muitos afirmam terem visto traços de luz que se dirigiam para o avião antes deste ter explodido. O residente Paul Angelides conta ao relatório final que viu algo no céu quando estava no seu varandim com vista para o oceano. A primeira coisa que vi encontrava-se a grande altitude e perto da costa. Parecia um objeto vermelho fosforescente. Angelides afirma que o objeto deixou um rastro branco de vapor e que se dirigiu em direção ao avião. Depois surgiu uma enorme bola de fogo laranja. Era realmente grande. E essa bola de fogo caiu no mar como uma rocha. Na altura, Angelides pensou que tinha testemunhado um exercício militar. Há muitos anos que vemos exercícios militares junto à base aérea de West Hampton. Pensei que fosse algo do género que tivesse corrido mal. Angelides não está sozinho. Muitas outras testemunhas descreveram um objeto semelhante a um míssil. Os agentes do FBI apressam-se a efetuar chamadas para o Pentágono para saber se algum equipamento militar esteve à distância de tiro nas últimas 24 horas. E descobrem que não foi efetuado qualquer exercício com mísseis próximo do trajeto de voo do TWA-800, uma área com grande tráfego aéreo. O navio da Marinha mais próximo, o USS Normandy, encontrava-se a 335 km a sul do local da queda. Os seus mísseis terra-ar não conseguem percorrer essa distância. O FBI não encontrou quaisquer provas que permitam sugerir que um míssil militar atingiu o voo 800 da TWA. Porém, a série de pontos luminosos na imagem de radar não podem ser explicados. Ao fim da tarde, os oficiais no quartel-general da Administração Federal de Aviação em Washington informam Jim Kallstrom acerca das imagens não identificadas no registro de radar, obtidas pouco antes da explosão do avião. Os oficiais de aviação concluem que as manchas que surgiram perto do avião são manchas produzidas pelo próprio computador. Mas o FBI continua a não excluir a hipótese de o 747 ter sido abatido por um míssil terrorista. Quando o avião explodiu, encontrava-se a 13 km da costa de Long Island. Os investigadores especulam sobre a possibilidade de um terrorista ter navegado para o mar e disparado um míssil Stinger. O projétil tem um alcance de cerca de 5 km, o suficiente para ter atingido o voo 800. Os mísseis Stinger são fáceis de adquirir. Os Lancer Rockets de ombro encontram-se espalhados por todo o mundo. Foram abandonados nos campos de batalha do Afeganistão e foram concebidos para abater aviões. Por isso, essa possibilidade não se tratava de algo fantasioso. Um míssil Stinger é tão rápido e pequeno que poderá não ter surgido no radar da Administração Federal de Aviação. Para abater o voo 800, o míssil teria de ser lançado diretamente debaixo do avião. Os agentes do FBI terão de saber tudo o que puderem sobre barcos alugados e embarcações de pesca ao largo de Long Island para determinar se o voo 800 foi atingido por um míssil Stinger. – 19 de julho de 1996. East Mauritius, Long Island. 2 dias depois da queda do voo 800 da TWA. As autoridades continuam sem saber o que provocou a explosão do 747 em pleno céu, vitimando 230 pessoas. Os investigadores do FBI suspeitam de uma bomba a bordo ou de um possível ataque com um míssil Stinger lançado de um barco. Os potenciais suspeitos podem incluir qualquer um que tenha tido acesso ao avião
para além de terroristas que poderão ter atingido o 747 a partir de uma embarcação estacionada perto da costa. Precisávamos de saber imensas coisas rapidamente, quais os barcos que tinham estado no mar nessa noite, barcos de recreio de todo o tipo. Os agentes federais analisam os registros portuários e revistam mais de uma dúzia de barcos que estiveram no mar na noite do acidente. Não encontram nada de suspeito, nenhum indício de resíduo de explosivos, nem quaisquer marcas resultantes de um lançamento. Foram recuperadas mais de 7 toneladas de destroços do fundo do Atlântico, incluindo pedaços das asas e da cauda. As autoridades transportam os destroços para um hangar vazio situado a 32 km de distância, na cidade de Calverton, Long Island. Aqui os técnicos do FBI catalogam e examinam cada centímetro dos restos do avião em busca de marcas ou assinaturas de explosão. São praticamente impressões digitais, são muito exatas. O avião tem de falar connosco. Recebem a ajuda de 12 especialistas do NTSB, que são essenciais para a identificação das cerca de 4 milhões de partes do Boeing 747. Os peritos do NTSB conheciam as peças e sabiam onde encaixavam. Era como um quebra-cabeças gigante. O FBI procura especificamente por sinais criminais de uma bomba ou de um míssil. O NTSB aborda o caso com um plano mais abrangente. Um plano que inclui a possibilidade de uma avaria mecânica. No hangar de Calverton, os investigadores do FBI põem de parte peças que eles consideram suspeitas, impedindo que sejam reavaliadas. Mas não partilham as suas conclusões com o NTSB. Alguns investigadores do Conselho de Segurança ficam incomodados pela estratégia de sigilo do FBI. Alguns dos materiais eram escolhidos pelo FBI e colocados numa sala à parte. Por vezes nem sequer podíamos vê-las. Dessa forma, não tínhamos possibilidade de ver se eram relevantes ou não para a investigação. É o primeiro sinal de desentendimento entre as duas agências no terreno. Por que motivo o FBI não permite que o NTSB veja determinadas provas? Estão a seguir o procedimento padrão do FBI. Uma das prioridades do FBI é estabelecer uma cadeia de eventos para que possam evitar que provas importantes sejam contaminadas. Gostes ou não, as prioridades numa investigação sobrepõem-se às prioridades de uma investigação de um acidente. A integridade, conservação e proteção das provas eram da responsabilidade do FBI. 21 de julho. Os mergulhadores da polícia e da marinha regressam ao Atlântico depois de uma pausa devido ao mau tempo e mar encrespado. A 16 km da costa, Vincent Termine, o agente da polícia de Suffolk County, tenta recuperar a fuselagem do avião. Até este momento foram recuperados 101 corpos. Mais de metade das vítimas continuam desaparecidas. Os mergulhadores movimentam-se por entre perigosos campos de destroços em busca de corpos. Era como se estivéssemos a mergulhar através de uma sucata. A zona estava coberta de metal retorcido e extremidades pontiagudas. Recordo-me de passar pelo corredor da secção de primeira classe e não vimos vítimas, mas reparámos num par de sapatilhas de criança. Foi de partir o coração. 7 dias após o acidente, os mergulhadores da Marinha recuperam finalmente as caixas negras do voo 800 do fundo do oceano. A gravação de 13 minutos contém as conversas no cockpit, incluindo uma referência do piloto Ralph Kevorkian ao pico de fluxo de combustível num dos motores. A gravação termina com um estalido que dura uma fração de segundo. Os peritos irão analisar o ruído para determinar a sua causa. Por enquanto, ambas as agências terão de se basear nas provas físicas que permanecem no fundo do Atlântico. O FBI está ansioso por examinar a fuselagem e o porão de carga do avião em busca de indícios que apontem para a explosão de uma bomba. O NTSB irá focar-se nos tanques de combustível do aparelho, um local provável para uma explosão. Mas as maiores secções do avião, aquelas que poderão conter sinais indicadores de uma explosão, ainda não foram recuperadas. Enquanto os peritos continuam à procura de destroços, as famílias das vítimas estão indignadas com o facto de a descoberta da causa do acidente ser mais importante do que recuperar os corpos.
Também sabem que quanto mais tempo os corpos estiverem no mar, mais difícil será identificá-los. Eu só queria saber quando é que ia recuperar o Jamie, saber quando me podia ir embora dali e saber quando é que nos iam dar algumas respostas. No local da queda, os navios de investigação e da Marinha, equipados com sonar e enormes guindastes, trazem para a superfície todos os pedaços que encontram. Uma dessas peças é uma secção com 1,80 m do tanque de combustível central do 747. É uma porção da parede do tanque central e revela marcas evidentes causadas por calor extremo. Secções de alumínio derretidas indicam a ocorrência de um incêndio no interior do tanque. Na área de buscas, estas peças foram recuperadas do campo de destroços mais próximo do aeroporto Kennedy, o que significa que terão explodido antes do resto do avião se ter desintegrado. À medida que mais peças do tanque de combustível central são recuperadas, os oficiais do NTSB e do FBI ficam convencidos de que a explosão teve origem neste tanque. Mas continua a não haver respostas para as principais questões. O que o levou a explodir? Por que é que o tanque de combustível central tinha explodido? Terá sido por motivos eletromecânicos ou devido a uma bomba? Os investigadores descobriram onde é que a explosão teve origem. Agora têm de determinar o motivo. Não existem vestígios de explosivos nas peças recuperadas do tanque de combustível central, mas o FBI recusa-se a abandonar as suas teorias iniciais. O FBI manteve a sua posição e continuou a afirmar que teria sido muito provavelmente um ato criminoso, uma bomba ou um míssil. Kallstrom não irá afastar a hipótese de bomba até surgirem provas concretas que mostrem o contrário. Se eles tivessem provas definitivas de uma avaria eletromecânica, nós teríamos afastado a hipótese de crime. Mas eles nunca chegaram a apresentar provas. Provas recém-descobertas parecem vir confirmar as suas suspeitas. Cães farejadores que estão treinados para se sentarem quando sentem o cheiro de explosivos chamam a atenção para uma secção com 1 metro situada diretamente por cima do tanque de combustível central. O resíduo é encontrado em fita adesiva de dupla face, usada para segurar a carpeta aos painéis do chão na cabine dos passageiros. 2 semanas mais tarde, o laboratório do FBI em Washington confirma que a fita contém resíduos de explosivos plásticos chamados PETN e RDX. Kallstrom evita revelar os novos dados à comunicação social, pois os resultados do laboratório mostram apenas quantidades ínfimas dos químicos. Mas a informação acaba por chegar ao New York Times. Uma notícia de primeira página afirma que um dispositivo poderá ter explodido a bordo do TWA-800, apesar dos esforços de Kallstrom para não divulgar a história. Tentei convencer o New York Times a não divulgar a história porque não era informação onde eles pudessem colocar um sinal de igual seguido da palavra bomba. Os explosivos encontrados são extremamente semelhantes aos que foram usados pelos terroristas que fizeram explodir um jato da Pan Am sobre Lockerbie, na Escócia, em 1988, matando 259 pessoas. Mas será que esta nova descoberta é realmente a prova de uma bomba? Existem vários sítios de onde os químicos poderão ter vindo. Os membros das equipas de resgate colocaram os destroços em navios da Marinha, que a seguir foram transferidos por caminhões da Guarda Nacional para Calverton. Tanto os navios como os caminhões entram regularmente em contacto com materiais explosivos. Os mergulhadores recolhem pedaços de carpete e de revestimento do chão da mesma secção onde os resíduos de explosivos foram encontrados e enviam-nos para análise. Mas não são encontrados quaisquer vestígios químicos ou sinais de danos provocados por uma bomba. Não fazia sentido porque tínhamos o revestimento do chão e todas as peças, mas não havia sinais de explosão. Um mês mais tarde, a Administração Federal de Aviação associa os químicos explosivos a um exercício de treino que ocorrera no avião em St. Louis, semanas antes deste ter explodido. A polícia do aeroporto de St. Louis conduziu um treino com cães farejadores de bombas. Entrevistámos o agente da polícia, que se recordava de ter colocado uma fita com RDX e PETN no compartimento da bagageira. O material escorreu para o chão e sobreviveu todo aquele tempo. Os resíduos de explosivos são mais um beco sem saída para o FBI. A investigação criminal continua a não encontrar provas de uma bomba ou de um ataque com um míssil. À medida que a hipótese de sabotagem começa a tornar-se cada vez mais improvável.
a atenção vira-se para o NTSB, que tenta descobrir o que realmente aconteceu no voo 800. Setembro de 1996. Calverton, Long Island. Os investigadores do FBI e do NTSB passaram 2 meses à procura de respostas para explicar a explosão do voo 800 da TWA. Ainda não encontraram indícios da explosão de um dispositivo no interior do avião. Sinais de calor extremo, descobertos nas paredes interiores do tanque de combustível central, sugerem que houve uma explosão que começou aqui. É necessária uma quantidade significativa de calor para derreter aquelas placas de alumínio. O avião não se manteve no ar durante muito tempo após a explosão, por isso sabíamos que se tinha registado um calor intenso nesse local. Os investigadores focam-se no tanque de combustível central e naquilo que poderá ter acontecido antes de o avião descolar. Quando o voo 800 descolou do aeroporto de JFK, o seu tanque de combustível central estava praticamente vazio. Para reduzir o peso do aparelho e poupar combustível num voo internacional relativamente curto, o tanque central, suficientemente grande para comportar 50 mil litros de combustível, tinha apenas 190 quando levantou o voo. O espaço vazio no tanque permitiu que o combustível se misturasse com o ar, o que terá ajudado a formar vapores de combustíveis perigosos. Quanto menor a quantidade de combustível, maior a probabilidade de formação de vapores explosivos. Para que os vapores de combustível para jato se tornem voláteis ao ponto de explodirem, precisam de atingir a temperatura de 38 graus Celsius. Antes da descolagem, o voo 800 esteve estacionado no terminal durante 3 horas. As suas unidades de ar-condicionado, que estão situadas exatamente por baixo do tanque central, estiveram sempre ligadas. Existiam 3 unidades de ar-condicionado debaixo do tanque de combustível. É um sítio muito mau para instalar unidades de ar-condicionado, porque durante o processo de criação de ar fresco, emitem ar quente e esse ar quente vai, principalmente, para dentro do tanque de combustível. O construtor do avião, a Boeing Aircraft, recria as condições do voo 800 para ver o quão quente o tanque de combustível pode ficar. Os resultados são alarmantes. Com apenas 190 litros de combustível no tanque central e o ar-condicionado a trabalhar durante várias horas, a Boeing confirma que os vapores no interior do tanque de combustível podem aquecer até aos 38 graus centígrados. Mas o que terá inflamado os vapores? O NTSB não tem resposta. É preciso ter temperatura, algum combustível e uma fonte de ignição. Neste caso, não sabemos qual terá sido a fonte de ignição. Não obstante, o NTSB é da opinião que a principal parte do mistério foi resolvida, a de que a explosão teve início no tanque de combustível central. Sem saber a fonte exata da explosão, o FBI continua relutante em excluir a hipótese de bomba ou de míssil. O diretor assistente do FBI, Jim Kallstrom, quer prosseguir com a reconstrução não só do tanque de combustível central, mas de todo o avião. 30% do avião ainda estava na água. Eles queriam que desistíssemos e reconhecêssemos que tinha sido um problema mecânico. Era de loucos. Os investigadores não estão de acordo. Eles acreditam que a reconstrução do tanque de combustível central é suficiente para obter as respostas que procuram. Havia uma importante questão de segurança que necessitava do envolvimento da FAA. Eu estava a tentar despachar a investigação, no caso da investigação ser entregue apenas à NTSB. Queria conduzi-la e arrumar o assunto. Vive-se um impasse entre o NTSB e o FBI. Ambas as agências pedem a intervenção da Casa Branca. 15 de novembro de 1996. O chefe de gabinete da Casa Branca, Leon Panetta, reúne-se com oficiais do FBI e do NTSB para resolver este problema. Panetta dá razão ao FBI. Eles apresentaram os seus argumentos e eu disse que a única forma de resolvermos o assunto era reconstruindo o avião. Bernard Loeb acredita que esta decisão irá apenas prolongar a investigação e aumentar o risco de outro desastre. Achava que não era necessário. Tínhamos a obrigação de revelar a informação ao público o mais rápido possível. James Kallstrom vê a situação de maneira diferente. Havia um grande número de pessoas mortas. Peço desculpa se a minha preocupação não tinha que ver com disputas internas.
A reconstrução completa do avião prossegue no hangar em Calverton. Terrell Stacy, um piloto veterano da TWA e membro da equipa de investigação ao acidente, começa a sentir-se frustrado com a situação. Tinha uma forte impressão sobre o que tinha acontecido e sabia que aquilo não ia a lado nenhum. Stacy está desconfiado do FBI por tirar peças do hangar, incluindo uma amostra de esponja vermelha retirada de uma fila de assentos dos passageiros. O FBI nunca partilhou informações sobre a esponja vermelha ou outras provas recolhidas com as restantes equipas de investigação. Stacy começa a partilhar as suas preocupações com um polícia reformado, agora repórter de investigação, chamado Jim Sanders. Stacy entrega documentos confidenciais do NTSB a Sanders e esta amostra da mesma esponja vermelha. Assumi um risco e, sinceramente, não me apercebi da gravidade do risco até estar envolvido nele. Stacy espera acabar com o secretismo que rodeia a investigação. Mas, com isso, pode colocar a sua carreira em risco e levar a opinião pública a questionar se o governo está a encobrir a verdade sobre o motivo da explosão. É muito difícil provar a certas pessoas que não houve qualquer conspiração envolvida. 17 de fevereiro de 1997. Calverton, Long Island. Passaram 7 meses desde que o voo 800 da TWA explodiu no céu e quase toda a fuselagem do avião foi reconstruída. O NTSB convida as famílias das vítimas a visitarem o hangar e a ver o aparelho despedaçado. A família Heard, que só recentemente soube que os restos mortais do seu filho Jamie foram identificados, aceita o convite. Apesar de a investigação à causa do acidente parecer parada, a viagem proporciona-lhes uma oportunidade de encontrarem as suas próprias respostas. Emocionalmente pensei que pudesse ser uma boa ideia. Quando se quer saber o que aconteceu, é preciso juntar as peças todas para obter uma resposta. Heidi Snow, que perdeu o seu noivo Michelle Brastoff, também acede em viajar até Calverton. Penso que me fez tentar visualizar quem estava ao lado de quem. Que tipo de conversas tinham tido uns com os outros. Foi o mais próximo que tivemos dos momentos finais, porque essa informação não estava disponível. 10 de março. Riverside, Califórnia. A natureza secreta da investigação do FBI originou o surgimento de teorias da conspiração. Um jornal californiano de relevo publica um artigo onde afirma que o voo 800 da TWA poderá ter sido atingido por um míssil. A principal fonte para esta história é o agente reformado Jim Sanders. 3 meses atrás, Sanders encontrou-se com um membro insatisfeito da equipa de investigação ao voo 800 chamado Terrell Stacy. Stacy concordou em retirar ilegalmente uma amostra de esponja vermelha do banco de um passageiro e entregá-la a Sanders. A seguir, Sanders enviou a esponja vermelha a um laboratório forense para ser testada. Quando ele pediu a análise da amostra, o resultado dizia que existiam elementos consistentes com combustível de míssil. O FBI responde imediatamente. Eles insistem que a esponja vermelha era, na realidade, cola de estofo, com um ingrediente químico presente no combustível de mísseis. A verdade é que não foi encontrado qualquer indício de explosivos. O FBI continua a tentar pôr um ponto final nos rumores que dizem que o voo 800 foi atingido por um míssil. Recorrem à CIA, pedindo-lhes ajuda para analisar mais de 200 relatos de testemunhas que avistaram objetos semelhantes a mísseis, pouco antes de o jato ter explodido. Os investigadores do NTSB mantêm a sua teoria de que a explosão foi desencadeada por vapores de combustível no tanque central de combustível do avião. Mas continuam sem saber o que inflamou os vapores. As possibilidades incluem eletricidade estática ou um fogo interno nas bombas de alimentação. Mas também analisam o complicado sistema de cabelagem do avião. Depois de mais de um ano de buscas, os peritos do NTSB acreditam ter encontrado a derradeira peça circunstancial do puzzle que determina o que causou a explosão. Descobrem fios ligados ao tanque de combustível que estão embrulhados com outros fios, muitos dos quais possuem um isolamento gasto ou corroído. É possível que a eletricidade tenha provocado um curto-circuito num dos fios que estava ligado ao tanque de combustível central, dando origem à explosão.
Qual o motivo que leva as autoridades a acreditarem ser esta a causa da explosão? Eles determinam que o voo 800 sofreu problemas elétricos nos últimos minutos antes da explosão. 10 minutos após a descolagem, o piloto Ralph Kevorkian comenta o súbito movimento da agulha num dos painéis do cockpit. Os cabos elétricos do painel de instrumentos do cockpit vão até ao tanque de combustível central. O movimento da agulha poderá ter indicado um surto de eletricidade no tanque. Foram encontrados outros problemas elétricos quando os técnicos analisavam o súbito estalido no final do gravador de voz do cockpit. Descobriram quebras no sinal de áudio que poderão indicar uma breve falha na energia elétrica. Mas não existem quaisquer provas físicas, facto que proporciona o aparecimento de teorias de conspiração. Christine Negroni fez uma reportagem sobre o acidente para a CNN e mais tarde escreveu um livro sobre o caso. Ela conta ao relatório final que estas dúvidas persistentes sobre a causa afastam a atenção do principal assunto em jogo. Podem dizer que foram marinheiros ou terroristas que abateram o avião, mas ainda não resolveram o problema do tanque de combustível. 18 de novembro de 1997, cidade de Nova York. Depois de uma investigação que durou 16 meses e na qual foram gastos 20 milhões de dólares, os agentes federais não conseguiram encontrar provas da explosão provocada por uma bomba ou por um míssil. O FBI encerra o caso. We must now report that no evidence has been found which would indicate that a criminal act was the cause of the tragedy of TWA Flight 800. A fireball erupted from the aircraft. No mesmo dia, a CIA divulga este vídeo feito a pedido do FBI. As autoridades dizem tratar-se de uma simulação de como o voo 800 se desintegrou nos seus últimos momentos. Embora a CIA tenha utilizado relatos de testemunhas do acidente para produzir o vídeo, muitas testemunhas que viram o avião a explodir no céu sobre Long Island discordam da simulação. A reconstituição não se assemelha em nada àquilo que eu vi. Não explica os objetos exteriores que percorreram uma grande distância para interceptar o avião. 8 de dezembro de 1997, Washington, D.C. O NTSB organiza uma série de conferências para explicar as suas conclusões. Para muitos, as respostas que resultam da investigação são altamente insatisfatórias. Existe uma causa provável. A causa provável é a de que uma faísca de um cabo causou o acidente, mas a frustração advém do facto de não se saber ao certo o que aconteceu. Alguns dias depois, o FBI acusa o piloto da TWA, Terrell Stacy, de roubar provas confidenciais da investigação do voo 800. Ele é condenado a 3 anos de pena suspensa e a pagar uma multa. A agência também acusa o ex-agente da polícia James Sanders por cumplicidade no roubo das provas. É condenado a 3 anos de pena suspensa e 50 horas de serviço comunitário. Stacy insiste que só violou a lei para expor a verdade. Foi um grande risco que só mostra toda a frustração que eu tinha e o desejo de obter provas concretas sobre o sucedido. No relatório final, a fonte de ignição que fez explodir o tanque de combustível central do voo 800 da TWA nunca chegou a ser identificada. Permanece um mistério. O NTSB determinou que a volatilidade do combustível contribuiu para a explosão. Em resposta ao desastre, o governo toma a ação corretiva mais rápida e óbvia. A Administração Federal de Aviação proíbe todos os 747 de descolarem com pouco ou nenhum combustível no tanque central. O NTSB também aconselha a injeção de gás inerte nos tanques para reduzir os níveis de oxigênio e evitar a formação de vapores perigosos. Mas os construtores de aviões argumentam que o cumprimento das recomendações do NTSB é demasiado dispendioso. Dizem que custaria à indústria 20 mil milhões de dólares. À medida que a controvérsia se vai arrastando, a Boeing e a TWA concedem 2,5 milhões de dólares de indemnizações às famílias de todas as vítimas que morreram no voo 800. Em 2005, a Administração Federal de Aviação recomendou que os construtores de aviões avaliassem a flamabilidade do combustível e equipassem a frota existente com um sistema de inertização de baixo custo.
Estas recomendações continuam a ser ponderadas. A 17 de julho de 2006, no 10º aniversário do acidente, foi inaugurado um memorial às vítimas do voo 800 da TWA em Smith Point Park, Long Island. Espero que todas estas pessoas que morreram neste avião, que este legado possa impedir que morram outras 230 ou mais pessoas devido à explosão de um tanque de combustível. Embora não tenha ocorrido nenhuma explosão num tanque central de combustível nos Estados Unidos desde 1996, o NTSB insiste que existe a possibilidade de outro desastre como o do voo 800. Não existe qualquer finalidade no relatório sobre o voo 800 da TWA e não haverá nenhuma até que a questão central seja resolvida, ou seja, a questão da segurança aérea. Mais de uma década depois do desastre, as medidas de segurança que poderiam eliminar a possibilidade de outra explosão num tanque de combustível continuam por implementar. Versão portuguesa via satélite. Majestoso e infinito.